Estamos de volta e hoje o assunto é doenças raras. E recebemos aqui o Dr. Marcos Santos e nós vamos continuar nossa conversa aqui porque a coisa está pegando fogo. Esse negócio de doença rara já deu um nó na minha cabeça, já desdeu nó, já deu nó de novo, mas a verdade é que é rara, mas acontece. Então, quanto mais informação, melhor. Como é que está o desenvolvimento de novos tratamentos ou curas, se é que existe, para essas doenças raras? É interessante essa pergunta, porque em algumas situações a gente pode sim falar de cura. Opa, coisa boa. Porque, pelo menos assim, potencialmente, a gente tem visto isso. Se você tem uma mudança genética, né, que justifica por exemplo, uma não produção de uma determinada enzima, atrofia muscular espinhal. O que é isso? A AME, né, a famosa AME. Você tem uma mudança, uma alteração genética, aquele organismo não produz uma determinada substância que é fundamental para o funcionamento muscular. Se eu conseguir corrigir aquele DNA, aquela genética, eu consigo fazer com que aquela célula passe a produzir isso. E hoje existe tecnologia. Em algumas doenças raras, a AME é uma delas, em algumas outras doenças raras que eu injeto. É interessante, a gente injeta um vírus. Um vírus com aquela, digamos assim, aquela fórmula. O que o vírus faz normalmente quando você é infectado por um vírus da gripe? Ele entra na tua célula, muda o gene, só que no caso desse vírus vem um anticorpo, ele tem um ciclo ali de 4, 5 dias, por isso que a gente fala, né, virose, vai passar daqui a 4 dias. Vai passar 4, 5 dias. Nesse caso, o que você faz? Você injeta um vírus que vai mudar a genética daquela célula e você espera que ela passe, naquele momento, a produzir aquela enzima e que vai reverter aquela situação. Por isso é importante fazer o diagnóstico mais precoce possível para você fazer aquela alteração genética, enquanto isso vai ter repercussão, obviamente, na vida dessa pessoa. Então existe a possibilidade de cura, sim. Mas o que se tem mais frequente, né, é você, por exemplo, você tem uma determinada doença que não tem a produção de uma determinada enzima que tem uma função lá. Você vai lá e repõe essa enzima. E pronto. E aí você fica repondo a vida inteira e isso é uma outra alternativa que se faz muito em várias doenças raras também. Entendi. E existem avanços recentes, assim, de algum tipo de tecnologia para algum tipo de doença que tenha acontecido? Muita coisa, né? A gente tem visto, por exemplo, no câncer, e a gente fala hoje de cânceres raros, né? Quando eu me formei lá há 20 e tantos anos atrás, câncer de pulmão tinha 2 tipos, né? Hoje tem 70 tipos de câncer diferentes. A gente está olhando mais dentro da célula e entendendo que a gente pode classificar isso em mais detalhes. Então, você tem hoje a possibilidade de utilizar uma terapia que chama CAR-T. O que é o CAR-T? Eu tiro o linfócito dessa pessoa, mando lá para fora do Brasil, lá para os Estados Unidos e na Europa, a gente vai mudar a configuração desse linfócito para quando ele voltar e ser injetado no corpo dessa pessoa novamente, tentar combater aquele tumor. Isso para tumores sólidos ainda não existe, ou ainda está em investigação, é mais difícil, mas tumores hematológicos, linfomas, leucemias, existe essa terapêutica aplicável em algumas situações. Eu não estou querendo dizer para o teu ouvinte que se você tem linfoma, leucemia, esse tratamento você tem que fazer, mas existem algumas situações muito específicas que isso pode ser feito. Cada caso é um caso, Cada caso é um caso, são situações muito específicas. Mas cada vez mais a gente vê a aplicação dessa tecnologia em mais situações. Outra é o que eu acabei de escrever para você, a terapia gênica. Hoje, através de um vírus, você injeta um gene que vai mudar aquele gene e tenta, entre aspas, consertar o gene daquela criança para que ele deixe de exibir esse efeito a longo prazo. Claro que existem dúvidas a respeito do funcionamento dessas tecnologias a longo prazo, mas nem tinha como ser diferente, né, Dani? As coisas estão acontecendo agora, recentemente, mas isso é muito bonito de ver, né? A ciência é linda, né, doutor? Pelo amor de Deus. Como é que ainda tem gente que não acredita na ciência? Meu Deus do céu! Fibrose cística, por exemplo, que é uma doença pulmonar. Pulmonar. Na verdade, o que acontece? Claro que tem uma variabilidade aí, mas quando eu me formei há 20 e poucos anos atrás, a história natural era o seguinte: a pessoa vivia até os 20 anos e morria. Eu vi na UTI da Universidade Estadual de Campinas, onde eu me formei, uma jovem de 21, 22 anos morrendo de fibrose cística, porque não tinha o que fazer, o pulmão dela para de funcionar e morre de falta de ar. Hoje você já tem terapêuticas possíveis e pessoas aí vivendo mais tempo.
né, você consegue, de alguma maneira, driblar essa deficiência genética e fazer com que o pulmão daquela pessoa continue produzindo surfactante e ele vá funcionar durante bastante tempo. E com qualidade de vida, com qualidade de vida. Com qualidade vida de quase vida. normal, para não dizer normal. Eu tive um colega de trabalho, auditor, que faleceu de fibrose cística. E ele descobriu bem, né, ele era bem novo e provavelmente na época, né, não estava tão ainda evoluído. E também deve ter levado alguns anos para fazer o diagnóstico. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Mas foi uma perda enorme, porque ele era uma pessoa maravilhosa. Enfim, mas quais são as opções terapêuticas mais promissoras para pacientes com doenças raras no Brasil? Eu diria para você, Ana, você tem um monte de doenças e um monte de tratamentos, mas vamos ficar de olho na terapia gênica, que eu acho que isso tem um potencial muito interessante. Claro, tem uma série de incertezas ainda, dúvidas metodológicas, mas eu acho que a gente vai vislumbrar um desenvolvimento muito grande e crianças que a gente tinha uma completa desesperança no passado, muitas, não todas, infelizmente não todas, isso progride, progressiva, é progressivo a melhora, mas a gente vai ver, no caso de doenças raras, doenças genéticas, a gente corrigir, né? É claro que se eu não precisar corrigir, é melhor, aconselhamento genético, vamos evitar. Mas quando aconteceu e acontece, né? Como você disse, é raro, mas acontece muito, né? É raro, mas acontece. É raro, mas acontece muito. Corrigir esse gene pode ser uma alternativa bastante interessante. Muito bom, é bem promissor mesmo, né? E como que a falta de recurso e infraestrutura impacta na pesquisa e no desenvolvimento de tratamentos para doenças raras? Você falou aqui que o cunho de tudo, né, o cerne é a pesquisa. Isso. E pesquisa não se faz de graça, né, doutora? Isso. A gente sabe que pesquisa é caro, principalmente aqui no Brasil, onde a gente importa muita coisa, né, muitos produtos, muitos insumos para pesquisa. E aí, e essa falta de financiamento, essa falta de dinheiro, o que acontece aí? Qual a bagunça que faz? E a gente precisa fazer mais pesquisa, tá? Primeiro ponto, paciente de pesquisa, ele, desde que a pesquisa seja eticamente bem construída, dentro todos os de senões, todos os critérios, né? Mas a gente precisa investir muito em pesquisa. E existem vários modelos, existem modelos de desenvolvimento privados e modelos de desenvolvimento público. Modelos de desenvolvimento em conjunto, por exemplo, nos Estados Unidos, uma determinada universidade desenvolve uma tecnologia, ela pode vender aquela tecnologia e receber royalties a partir daí, se esse desenvolvimento for para frente e atingir o mercado, né? Pesquisa é fundamental, né? A gente precisa, mas é preciso que a gente saiba também que esse desafio envolve a gente selecionar muito bem os tratamentos. Então eu falei para você aqui da terapia gênica, que é muito promissora, mas eu não tenho condição de incorporar todas as terapias gênicas que aparecerem, porque elas são muito caras. Eu preciso ter certeza se elas funcionam. No caso das doenças raras, eu vou um pouquinho mais longe agora, porque isso é um tema um pouquinho mais complexo, mas no caso das doenças raras, a gente ter certeza científica razoável de que uma determinada patologia tem um tratamento que vale a pena a gente investir, demanda um conhecimento técnico específico bastante aprofundado, um pouquinho diferente das doenças prevalentes. Quando é menos difícil saber, por exemplo, se o paciente tem pressão alta, se aquele comprimido vai funcionar ou não vai funcionar. Eu consigo 5 mil doentes rapidinho e pego 5 mil, dou remédio, outros 5 mil eu não dou outro e consigo comparar esses grupos. No caso da doença rara isso é mais complicado, mas a gente precisa investir nisso e a gente precisa saber selecionar quais são os tratamentos que a gente vai de fato incorporar. Quais são os tratamentos que a gente vai entender que são efetivos, porque se a gente matar a galinha dos ovos de ouro, não vai ter tratamento para ninguém. Exato. A gente precisa que o sistema seja sustentável. E por fim também, eu acrescento que a gente precisa do envolvimento da sociedade, porque nós temos no Brasil hoje, Dani, o SUS, que muita gente pode achar que não funciona, muita gente pode achar que não é bom, muita gente pode achar que tem um monte de problemas, mas eu posso garantir para você, seria muito pior se não tivesse. E era muito pior. A gente não viveu isso, né, Dani? Porque a gente nasceu depois, mas os nossos pais falam muito da época do INAMPS, do INPS, como era procurar um tratamento. Eu conto para meus alunos que eu lembro, eu era bem pequena, mas eu lembro da minha mãe indo fazer consulta no Hospital das Clínicas da minha cidade, levando a carteira de trabalho dela
para comprovar vínculo. Aí a moça ia lá no fichário, catava a fichinha, né, olhava a carteira de trabalho, porque antes do SUS só quem tinha direito à saúde era quem pagava imposto. É né? uma ideia muito boa. Claro que a aplicação na prática precisa melhorar e eu não quero ser simplista do ponto de vista que é fácil. E que né? precisa de mais dinheiro. Mais dinheiro não resolve. A gente precisa de mais dinheiro. Mas se despejar um caminhão de dinheiro, eu não tenho certeza que isso vai funcionar. Não, se tiver acho que não. Se começar a escorrer para onde não deve escorrer. Então a gente precisa ter uma gestão muito bem feita e a gente precisa caminhar nesse sentido de todo cidadão entender que o SUS não é gratuito. Exatamente. E que eu tenho direito, mas que eu também não tenho direito a ficar fazendo mau uso. né? Isso mesmo. Fazendo eu não quero fazer uso. uma tomografia por dia, porque isso não vai ser benéfico em nenhum aspecto. Essa consciência é extremamente importante para a sustentabilidade, né, doutor Marcos? Porque, assim, não é o quanto de dinheiro você investe, sim para onde você investe, né? E o desperdício, ele é um problema muito sério. Às vezes o conceito de caro, né? Tipo, será que uma coisa é cara? Assim, às vezes R$10 pode ser caríssimo. E às vezes R$1 milhão pode ser barato, dependendo do que você pega. E quando a gente fala de doenças raras, nunca é barato. Nunca é barato. Nunca é barato em doenças raras, porque é raro. O desenvolvimento é raro, porque é raro. Porque é raro. Né? Então tudo é a primeira vez, né? Você vai a primeira vez, é um montante pequeno, enfim. Então é interessante o que o senhor falou, doutor Marcos, da questão do paciente, né? Certo, da escolha do paciente. Por isso a união de forças, às vezes, do sistema público com o privado, né? Os hospitais filantrópicos, com os hospitais públicos, para a busca desses pacientes. Porque eu me lembro que foi feita uma pesquisa há um tempo atrás, uns 3 anos talvez, eu estava na diretoria do Complexo de Regulação e o pessoal do HC, era o pessoal do gastrointestinal, estava fazendo uma pesquisa de uma cirurgia intestinal, bem interessante, mas precisava do paciente certo. Né? E aí, infelizmente, a gente não conseguia achar esse paciente certo porque a nossa principal fonte de informação, que era a IH, ela vinha incompleta. Vinha incompleta, né? Vem sem informação. Vinha sem informações e precisava ter informações muito precisas. Tá lá, né? Muito mal, né? Que dirá uma descrição clínica. Às vezes a descrição clínica bem feita, ela salva o CID. Né? Você deduz o CID depois. Isso que é o princípio do DRG, né? Você consegue fazer. Mas quando nenhum nem outro está fidedigno, você perde o dado. Você perde o dado. E aí, então, outra coisa que a gente fala, né, nós falamos no programa com o Dr. Antônio Carlos sobre o letramento em saúde. Todo profissional, ele precisa compreender que as informações, elas são imprescindíveis, inclusive na questão das doenças raras, para que a gente possa captar o paciente correto, para que a gente possa ter as informações corretas para poder dar andamento nos estudos. E disso tudo que nós falamos, quais são os maiores desafios que são enfrentados aqui pelos pesquisadores na busca por cura ou tratamento dessas doenças raras? Nós falamos da pesquisa, agora do pesquisador. Isso, é um desafio grande. Eu acho que a gente ainda enfrenta uma burocracia muito grande na pesquisa brasileira. Tem investido bastante e a gente precisa achar o ponto ótimo entre a burocracia que seja justificável, a proteção adequada do paciente, porque você tem histórias aí de pesquisas, aí as pessoas podem procurar na internet, histórias de pesquisas que na verdade são exploração do paciente e não são pesquisa. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A função num comitê de ética em pesquisa é proteger o paciente para que aquele paciente, ao estar em um protocolo de pesquisa, não seja uma cobaia, mas receba o melhor tratamento possível ou até um melhor ainda daquilo que se sabe hoje. Isso um trabalho ético de vigilância bem feito faz, mas a gente ainda tem um sistema muito burocratizado e a gente pode melhorar muito nisso. Estamos melhorando, mas podemos melhorar bastante nisso. Um desafio que o pesquisador tem hoje é ter recurso disponível. A gente precisa formar os nossos pesquisadores para que a indústria farmacêutica se interesse. Olha o mundo, né, de pacientes que a gente tem para serem tratados. Você sabe qual é um dos maiores? Ainda não é hoje, sempre foram os Estados Unidos. Mas você sabe qual vai ser o maior parque de pesquisa médica do mundo, eu diria para você, em 10 anos? A China. A China hoje está produzindo cada vez mais artigos científicos. Bem, você tem 1 bilhão de pessoas, um sistema razoavelmente organizado, bem feito, você consegue
colocar isso em função do desenvolvimento da ciência. E a China é disruptiva, né? A China é fora da casinha demais, né, a gente? China é um caso a ser estudado. É um caso a ser estudado. E a cultura também nossa, né, doutor Marcos? Eu venho de processo de formação de profissionais de saúde, o senhor também. Nós devemos aprender a comemorar avanços tecnológicos assim como a gente comemora as Copas do Mundo. Seria mais importante ainda. Não é? Né? Mais importante pois ainda. Se a gente comemorasse com aquela, né, aquela coisa toda, seria bem mais produtivo, né? Acho que a gente incentivaria muito mais a pesquisa. E, doutor Marcos, como é que as políticas públicas, agora vamos falar de política pública, aqui no Brasil, estão contribuindo para que essas pesquisas aconteçam cada vez mais, né, dentro desse escopo de pacientes com doenças raras? Mais uma vez aqui, vou me abster da crítica fácil, entende? Eu acho que a gente tem um time de médicos, a gente tem os melhores sanitaristas do mundo aqui no Brasil, envolvidos em desenvolvimento de políticas públicas. Muitas vezes o sistema esbarra em barreiras praticamente intransponíveis, mas especificamente no caso das doenças raras, e também não acho que tem que... as doenças raras, eu não as vejo como mais prioritárias do que outras doenças. Mas as doenças raras estão ocupando o espaço também com as peculiaridades da doença rara, né, que demanda uma maior atenção, e isso é reconhecido pela comunidade médica há mais de 40 anos. Você tem pouco doente, você precisa dar mais atenção metodológica e financeira para esse doente, pelos motivos que a gente discorreu aqui. Então eu acho que o Brasil tem progredido bastante, o Brasil tem feito um esforço grande na incorporação de novas tecnologias, desenvolvimento de mecanismos de financiamento inovadores. Vou te dar um exemplo de uma notícia que tem 10 dias, a gente falou de terapia gênica. A gente tem algumas dúvidas se essa terapia gênica vai funcionar para aquele grupo de pacientes que está na bula. E como é que isso vai funcionar daqui a 5, 10 anos? O que é moderno fazer? O que a Europa faz? Você negocia com o fabricante um acordo de compartilhamento de risco. Então eu não vou pagar tudo agora. Eu vou pagar um pedaço agora e se o tratamento funcionar lá na frente, eu pago ou não pago. E a gente viu na semana passada o governo brasileiro assinando um acordo de compartilhamento de risco com uma empresa produtora de uma terapia gênica, com muitas possibilidades de fazer com que isso funcione e que a gente remunere justamente aquelas para as quais o tratamento de fato funcionou. Isso é transparência, né, doutor? Isso é ética, isso é respeito, evolução. Evolução, né? Muito bom. Ganha o paciente, né? Ganha Graças o paciente, a Deus. Bom, doutor Marcos, a conversa tá ótima. Eu queria fazer mais 3 horas de programa, mas infelizmente não dá. Porque senão a gente vai ter telespectador virando a madrugada e assistindo a gente. Mas o senhor volta, mais pra frente o senhor volta. Até porque, gente, o doutor Marcos, vocês viram o currículo dele. Ele só me fala de auditoria, de saúde pública, de saúde privada. Ele fala de câncer. Inclusive tem uma clínica, né, doutor Marcos? Isso. Conta pra gente como é que a gente pode fazer pra te achar. Enfim, conta pra gente qual que é seu nicho de trabalho aqui em Goiânia. Porque o doutor Marcos, eu nunca sei de onde que ele é, gente. Esse homem é um nômade. Eu não sei. Eu sei que ele formou no Rio, nasceu não sei aonde, morou não sei aonde, não sei. Então conta pra gente, por favor. Eu sou paulista, nasci em Santos, sou torcedor do Santos. Meu pai me levava para ver o Pelé não deu tempo, né? Mas o Pita na Vila Belmiro, há muitos anos atrás. Porque se eu falasse Pelé, eu já ia cair dura aqui. Ia falar, onde é o seu botox, por favor? Me fala onde é que tá fazendo a harmonização. Mas o Pepe era meu vizinho lá em Santos, quando eu era menino. Aí eu fui estudar no interior de São Paulo, fiz a residência no Rio, passei um tempo fora, morei em Paris há alguns anos, voltei para cá e passei quase 20 anos em Brasília. Brasília é onde eu me senti em casa até um tempo atrás. Minha esposa é de lá, tenho um apartamentinho lá ainda, mas aí descobri a maravilhosa Goiânia, como você também. Goiânia adotiva. Né? Goiânia. E hoje eu tenho a nossa clínica aqui. Minha especialidade de clínica, né? Eu faço auditoria, trabalhamos com economia de saúde, ética médica, etc. Mas quando eu ainda atendo pacientes, faço clínica na Confiar Radioterapia. Né? Vocês podem procurar aí na internet, no Instagram. A radioterapia é um tipo específico de tratamento de câncer, não são todos os pacientes que têm câncer precisam. Normalmente também o paciente não procura o radioterapeuta por demanda própria, é um outro médico, cirurgião ou oncologista que o encaminha para nós, mas porque é um tratamento complementar, seja da cirurgia, da quimioterapia, mas a gente está à disposição de todos os goianos ou gente do interior, né, do Goiás,
para atendê-los lá na Confiar. E conta pra gente seu Instagram, Dr. Marcos, @? Marcos Santos 259. Eu não sei por que é 259, mas é porque eu acho que quando eu coloquei lá já tinha 258 Marcos Santos. Então é @Marcos Santos 259, né? Teria o maior prazer em interagir com 259, vocês. Vamos colocar assim, vamos fazer vamos fazer um marketing aí. É de coisa de radiologia, de radioterapia, essas isso, coisas. Eu acho que eu precisava assim de alguém de marketing para melhorar isso aí. Eu acho. Precisa mexer mais também, viu, doutor Marcos? Então acha o homem lá, porque vale a pena, viu, gente? Quer ser bem tratado, ele é isso aqui muito mais lá dentro do consultório, viu, gente? Porque aqui ele ainda tem uma câmera na frente. No consultório, ele ainda fica inibido, né? Ele ainda fica mais ainda. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Esperamos aqui, a TV Alegria agradece, o programa Viva Melhor agradece a sua presença. Com certeza você trouxe muitas informações importantes sobre doenças raras. Meus alunos lá de clínica médica vão assistir esse programa com certeza, porque quanto mais informação a gente tiver, mais a gente consegue ajudar, né, dentro da área da saúde a chegar a esses diagnósticos, ou pelo menos a identificar aquilo que é, né, que não é normal, pelo menos isso. Esse é o primeiro passo. Né? Esse é o primeiro passo. Então, muito obrigada, doutor Marcos. Espero que o senhor tenha gostado, porque nós adoramos. Adorei estar aqui, Dani. Obrigado. E boa noite para todos os teus ouvintes. É um prazer estar aqui com você. Espero voltar em breve. Muito obrigada. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Aguardamos vocês todas as terças-feiras, às 19 horas, no TV Alegria. Fica com a gente aqui. Um beijo.